Boa tarde a todos presentes. Com a presença de Deus, iniciaremos a 28ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao secretário que faça chamar os senhores vereadores. Boa tarde a todos. Carlos Alberto dos Santos. Presente. Cleide Maria Vieira da Silva. Presente. Clodoaldo Soares de Almeida. Presente. Cristiana Aparecido Braga. Presente. Elvis Peterson Moreira Pissarro. Presente. Gladys Rejane Lagman Nardes. Presente. Jefferson Gomes de Oliveira. Presente. Marcos Vinícius dos Santos Almeida. Presente. Tatiane Cristina Ferraz. Presente. Convido a nobre vereadora Tatiane Cristina Ferraz para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa tarde a todos. Boa tarde, mesa diretora, vereadores, público presente. Vou fazer uma leitura de um trecho bíblico. Irmãos, ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça sua insensatez, para se tornar sábio de verdade, pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Com efeito, está escrito, ele apanha os sábios em sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que são vãos. Portanto, que ninguém ponha a sua glória em homem algum. Com efeito, tudo vos pertence. Paulo, Apolo, Cefás, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Palavra da salvação. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias e nos termos do artigo 20, inciso 3, a linha A e M e artigo 163, inciso 3 do regimento interno desta Casa de Leis, requeiro ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente à sua votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovada. A ata da 27ª sessão ordinária, realizada no dia 11 de setembro de 2025, está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovada. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Assunto: denúncia contra o vereador Cristiano Aparecido Braga por infrações administrativas, violações de normas constitucionais, legais e éticas, com pedido de cassação de seu mandato. Denúncia por infrações e pedido de cassação do mandato do vereador. Excelentíssima Senhora Presidente, eu, Felipe Bonfim de Albuquerque, casado, portador do CPF número 322 014 538 88. Domiciliado em Rua Miguel Haddad 93, Jardim Áurea, Salto de Pirapora, SP. CEP 1860-360. Título de eleitor número 307-786-110-116. Anexo. Venho, por meio desta, apresentar denúncia formal contra o vereador Cristiano Aparecido Braga, reeleito para o mandato de 2025-2028, pela prática de diversas infrações legais, administrativas e éticas, que, tanto contra a moralidade pública, os princípios da administração pública, e comprometem a dignidade do cargo para o qual foi eleito. A denúncia é detalhada e fundamentada em elementos fáticos e jurídicos que evidenciam a conduta incompatível com o cargo de vereador, com clara violação da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de Salto de Pirapora e do Regimento Interno da Câmara Municipal. Dos fatos,
da incompatibilidade de cargo entre vereador e guarda civil municipal. Cristiano Aparecido Braga, atualmente vereador do município de Salto de Pirapora, exerceu por mais de 4 anos simultaneamente a vereança e o cargo de guarda civil municipal, de GCM. Essa acumulação de cargos públicos é ilegal e fere a Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica do município de Salto de Pirapora. Vou explicar aqui. Violação da Constituição Federal. A Constituição Federal, em seu artigo 37, no inciso 16, veda a acumulação de cargos públicos, salvo em situação excepcionais que, aparentemente, não se aplicam ao cargo de GCM. O cargo de guarda civil municipal, até por ser considerada hoje como função policial, como ele mesmo diz, exige dedicação integral, escalas e plantões, o que é incompatível com a rotina de um vereador. Um GCM, apesar de ter carga horária definida em plantões de 12 horas, normalmente é GCM 24 horas por dia. Ele não deixa a arma na base e vai embora sem ela. Ele leva a arma da prefeitura sempre na cintura. Dia e noite, ele é um guarda. O artigo 38, terceiro da Constituição, também estabelece que, no caso de acumulação, como o cargo de vereador, por exemplo, o servidor deverá ser afastado do cargo efetivo, o que não ocorreu no caso do denunciado. Portanto, a permanência de Cristiano Aparecido Braga no cargo da GCM, simultaneamente com o exercício do mandato de vereador, configura clara infração à legislação, prejudicando o regular exercício de ambos os cargos. Violação da lei orgânica do município. Mas não é só isso. A lei orgânica do município de Salto de Pirapora, em seu artigo 10, no inciso 3, e no artigo 38, veda expressamente ao vereador acumular cargo remunerado no município, exceto na situação prevista pela Constituição. No caso de Cristiano Aparecido Braga, a acumulação de cargos da GCM com o mandato de vereador não contra respaldo exceção legais, tornando-se lícita. Repito, a presença do vereador nesta casa é ilícita. A lei orgânica também estabelece que, não havendo compatibilidade de horários, o vereador deverá ser afastado do cargo efetivo, o que não foi feito de forma regular. Tal conduta evidencia total desrespeito à legalidade e à moralidade pública. Além de tudo isso, o artigo 237 do Regimento Interno diz que é obrigação do vereador, a partir da expedição do diploma do vereador das eleições, se descompatibilizar de cargos que não possa ocupar, observando e obedecendo o disposto no artigo 10 da Lei Orgânica do município, que, como dito, veda a acumulação de cargos. Portanto, cabia ao vereador se descompatibilizar e ele ficou calado, recebendo os 2 salários por todo o período. Fontes da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, seção de Transparência Pública. Por sua vez, o artigo 240 do Regimento diz que perderá o cargo aquele vereador que descumprir o artigo 237, demonstrando acima que ele descumpriu e vem descumprindo. Agora me digam vocês, é correto isso? Da prática de abandono de posto e infrações administrativas. Tendo em vista os fatos narrados acima, Cristiano Aparecido Braga certamente se ausentou de seu posto na Guarda Civil Municipal para comparecer às sessões da Câmara Municipal por diversas vezes, o que configuraria também abandono de posto. Essa prática, reiterada por diversas vezes, como dito, certamente deve ter gerado a ele processo administrativo disciplinar, PAD, em seu desfavor na Prefeitura, fato que deve ser consultado por essa Casa de Leis dentro do que for possível no processo de cassação das infrações disciplinares. Apesar de, em algumas ocasiões, ele ter dito publicamente ter compensado sua ausência pagando horas em dias distintos, tal prática de abandono de posto foi
reiterada, o que resultou em uma clara violação dos deveres de um servidor público. A legislação exige que o servidor público se dedique integralmente às suas funções, e essa prática de ausência constante gera sérios prejuízos ao regular funcionamento da Guarda Civil Municipal, afetando diretamente a segurança pública e os cofres públicos do município. Para escapar da responsabilização, requereu seu afastamento da GCM em abril de 2025, afastamento temporário por 2 anos, mas em plenário dissimulou o geral motivo, alegando ter sido obrigado a afastar-se, dizendo que teve que escolher, quando na verdade foi ato voluntário e estratégico, provavelmente para se esquivar das penalidades de um processo mais gravoso e aplacar as matérias jornalísticas que questionavam sua atividade. Da matéria do portal Porquê, que trata o assunto Por que vereador de Salto de Pirapora é investigado de irregularidades. Esse comportamento se demonstra duplamente reprovável. Por violar os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade no artigo 37 do Código de Infração, por atentar contra a lisura do processo disciplinar, transformando a Câmara Municipal em escudo pessoal e palco para soluções de problemas pessoais. O que causa estranheza também é que, após dizer textualmente na gravação da sessão na Câmara, eu gostaria de dizer para o povo que eu não sou um guarda municipal mais, exatamente a 1h15 e 16 segundos do link a seguir, portado no canal do YouTube na Câmara Municipal. Aparentemente surgiu a notícia que, após a saída da promotora, representante do Ministério Público em nossa cidade, no final de julho deste ano, ela irá retornar ao seu cargo, o que novamente traz à tona toda a situação problemática aqui narrada. Tais fatos devem ser investigados. Hipocrisia e manipulação da verdade no horário das sessões. O denunciado alega que a mudança das sessões para as 16 teria sido manobra para prejudicá-lo como servidor da GCM. Todavia, no passado, foi ele próprio que apoiou e votou a alteração para este mesmo horário, apenas mudando de discurso quando lhe é confidente. Assim, revela-se um padrão: o denunciado falseia a realidade, adota discursos contraditórios e manipula a opinião pública, sempre em benefício pessoal. O abuso de poder e uso indevido do mandato para fins pessoais. Em diversas ocasiões, o vereador Cristiano Aparecido Braga tem utilizado sua posição na Câmara Municipal para promover benefícios pessoais, desvirtuando o exercício do mandato de vereador para fins próprios e relacionados à sua atuação na GCM. Requerimento em benefício pessoal. Em 4 de setembro de 2025, Cristiano Aparecido Braga teve negada a apresentação de um requerimento na pauta da sessão ordinária. O caso é que, em tal data, o edil procurou um requerimento solicitado a convocação do comandante da Guarda Civil Municipal para responder a uma série de questionamentos, especificadamente sobre processos administrativos disciplinares, envolvendo membros da corporação. O requerimento ilegítimo tinha como objetivo claramente pressionar o comando da GCM, devido à proximidade de um PAD envolvendo o próprio vereador. Antes mesmo da realização da sessão, a página jornal Nossa Cidade noticiou suposta censura da presença da Câmara sobre o requerimento do denunciado, exibindo inclusive versão em arquivos do Word do documento. Indicando possível concluindo entre o vereador e o dono do perfil de notícias, ou mesmo que o requerimento teria sido redigido por terceiros fora do âmbito institucional. O episódio revela a conduta atentatória à dignidade do mandato, utilizando-se de meios impróprios para autodefesa, autopromoção e vitimização política,
ora requerendo a presença indevida do comandante, ora alegando censura, ora buscando manipular a opinião pública. Essa Casa de Leis precisa investigar se o requerimento protocolado pelo vereador contemporâneo aos PADs, que eventualmente ele responda, aí vai verificar e constatar que a intenção do edil era de pressionar o comandante, buscando atingir benefícios próprios e moral. Com essa comprovação, pode-se considerar que ele buscou infringir o parágrafo 1º do artigo 240 do Regimento Interno, que fala da perda de mandato pelo vereador, que vou transcrever abaixo. Parágrafo 1º. Além de outros casos definidos no Regimento Interno da Câmara Municipal, considera-se-á incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou percepção de vantagens ilícitas ou imorais. Convenhamos que chamar seu chefe imediato na prefeitura para depor na Câmara sobre processos administrativos disciplinares, bem ao mesmo tempo em que ele mesmo responde por processo administrativo disciplinares, não pode ser encarado como mera coincidência, não é mesmo? Utilização do mandato para fins pessoais e ilegítimos. O requerimento do vereador Cristiano Aparecido Braga, publicado no perfil de notícias Nossa Cidade, Salto de Pirapora, para convocar o comandante da GCM, senhor Carlos Rodrigo Pereira, a fim de comparecer em sessão plenária e responder a questionamentos. Não era de interesse público, mas exclusivamente particular, visando constranger sua autoridade hierárquica e obter vantagens em processos disciplinares de que é alvo. Configura-se, portanto, desvio de finalidade, abuso de função legislativa e uso indevido do mandato para benefícios próprios. Em flagrante violação ao princípio da impessoalidade, artigo 37. Violação do regimento interno da Câmara Municipal. O requerimento de Cristiano Aparecido Braga também infringiu o regimento interno da Câmara Municipal, em especial o artigo 164, que determina que a convocação de autoridades, diga-se de passagem, a lei fala somente de secretários e diretores, de acordo com o artigo 164 do inciso 9, que fala em convocações de secretário municipal ou diretor equivalente, o que não enquadra a convocação do comandante da guarda. Essa demanda deve ser decidida pelo plenário, justificada de acordo com os interesses públicos. No caso em questão, ficou claro. Convocação visava interesses pessoais do vereador e não atendimento das necessidades públicas. Pode a Câmara Municipal valer-se de tal fato e assim fazer o uso de seu poder de cassação, conforme no artigo 7º, no inciso 1 do Decreto da Lei 201 de 1967. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando utiliza-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbabilidade administrativa, de falta de decoro parlamentar e infrações éticas. Como já exposto, Cristiano Aparecido Braga tem adotado um comportamento incompatível com a dignidade do cargo de vereador e com o decoro parlamentar, evidenciado em suas atitudes públicas e declarações nas redes sociais. Comportamento inadequado em audiência pública. Em audiência pública, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a ALESP, Cristiano Aparecido Braga fez o uso de palavras de baixo calão, desrespeitando os princípios de respeito e civilidade que devem pautar a atuação de qualquer parlamentar. As imagens desse comportamento foram amplamente divulgadas nas redes sociais e repercutiram negativamente, prejudicando a imagem da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Os salto-piraporenses de bem e esclarecidos se sentem envergonhados com essa postura. Atos de difamação e conluio com a imprensa. Além disso,
Cristiano Aparecido Braga, de maneira irresponsável e sem fundamentos legais, em conluio com o responsável pela página de notícias Nossa Cidade de Salto de Pirapora, difamou, caluniou publicamente o também vereador Elvis Peterson Moreira Pissarro, alegando que o mesmo havia ameaçado o jornalista, dizendo que a casinha dele iria cair, difamando a ponto de que um jargão que se diga até infantilizando, se o fato tiver sido dito, soasse em tom de ameaça e até restringindo o boletim de ocorrência, como descrito na própria matéria, apenas para dar veracidade aos fatos. A publicação de tais acusações, sem provas ou sem justificativas plausível, configura uma conduta caluniosa e difamatória, enquanto o concluiu para registro dos fatos juntos às autoridades policiais, pode configurar também por parte do vereador o crime de denunciação caluniosa, por sua vez atentatória ao decoro parlamentar. De forma reiterada, o denunciado tem feito uso de redes sociais para manchar também imagem de instituições municipais, em especial da Guarda Municipal, divulgando fotos inverídicos e extrapolando a simples liberdade de expressão garantida pela Constituição, bem como a sua imunidade parlamentar, desde que as suas opiniões, palavras e votos sejam proferidos no exercício do mandato e na circunscrição do município, não podendo ser usada para o cometimento de ilícitos como difamação, calúnia e fake news. Exemplo disso ocorreu em 24 de agosto, quando publicou em seu perfil do vereador no Facebook um vídeo afirmando que pessoas de outras cidades estariam vindo sortar pipas em Salto de Pirapora, devido à prevaricação da GCM. A informação foi desmentida pelos próprios envolvidos, expondo o cidadão de forma indevida e atribuindo falsamente omissão à corporação. Entre outras situações análogas que podem ser levantadas na análise das suas publicações nas redes sociais, do apoio a atos criminosos e incitação à violência. Um dos episódios mais graves envolvendo o vereador Cristiano Aparecido Braga foi sua reunião com membros do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, com o objetivo de articular a invasão de terras em Salto de Pirapora. Articulação com grupo de invasor e tentativa de descobrimento, trata-se de conduta gravíssima e incompatível com a dignidade do cargo, pois oferecer apoio institucional é legitimidade à ação do grupo. O vereador não apenas incentivou o comportamento criminoso, mas criou um ambiente de perigo e insegurança jurídica para cidadãos e proprietários locais. O fato é reforçado pelo contexto. O grupo aparentemente segura a autoridade conferida pelo vereador, avançou em invasões, expondo propriedades e cidadãos ao risco. Para agravar ainda mais sua conduta, na sessão seguinte, Cristiano Braga aparentemente mentiu em plenário, afirmando que nem sabia do que se tratava. Antes de conversar com eles nas dependências da Câmara, que não conhecia as pessoas envolvidas e que foi ele próprio quem teria feito a denúncia à polícia. Tais declarações certamente constituem falsidade e tentativa de manipulação da opinião pública, evidenciando má-fé, desrespeito ao decoro parlamentar e tentativa de encobrir sua responsabilidade. Essa postura reforça o uso indevido do mandato para fins pessoais e escusos, configurando grave quebra de decoro, violação dos princípios da legalidade e moralidade do CF do artigo 37 e um motivo suficiente para instauração de processo de cassação do mandato do vereador. A Câmara precisa identificar e ouvir os pretensos responsáveis por essa invasão
essas invasões que se reuniram com o vereador na ocasião, pois ele mesmo confirmou o tal fato durante uma sessão ordinária. Repito, o vereador confirmou que fez reunião com membros do MST responsáveis por invasões de terra em Salto de Pirapora e ainda dentro da Câmara Municipal. Dentro da Câmara Municipal é muita crença na impunidade e que não vai dar nada para ele, mas os proprietários de terra que sofrem por conta de sua atitude não pensam da mesma maneira. Na sessão, ele assume, inclusive, aos 31 minutos e 18 segundos da gravação postada no YouTube da Câmara, que pediu para a mocinha não postar. Ele mesmo pediu para que não postassem a reunião com invasores de terra que ele fez na sala de reuniões, na nossa Casa de Leis. Se não havia nada de errado na reunião, por que não deveria ser postada? Por que esconder da população? Ao final, ele arremata dizendo que foi ele que os denunciou. Será que há registro da Polícia Civil e na Polícia Militar dessa denúncia? Ou foi mais uma de suas bravatas? Essa Casa de Leis tem que investigar e saber a verdade. Inclusive, aos 23 minutos e 30 segundos do vídeo da sessão postada no YouTube da Câmara, o vereador Marcos Baré, que traz esse assunto à tona, fala que, se tiver algum envolvido dentro desta Casa de Leis, responderá conforme a lei permite. Já na fala do Cristiano Aparecido Braga, ele fala que estão chamando-o de chefe do sem terra. Esse apelido ele mesmo já deu a si, que já ninguém tinha falado sobre isso, nem o nome de ninguém tinha sido mencionado. Se ele mesmo não houvesse admitido, todo esse estratagema muito provavelmente não teria causado tanta revolta na população, já que uma parte considerável da população acredita que o Braga não seria capaz de tal conduta. Incitação à violência. Cristiano Aparecido Braga, ao apoiar a invasão de sem terras, também teria endossado práticas ilegais como o esbulho possessório, prejudicando a ordem pública e promovendo ações que foram amplamente condenadas pela sociedade e combatidas como veemência pela polícia. Esse tipo de conduta, ao apoiar grupos que incitam a violência e desrespeitam a propriedade privada, é totalmente incompatível com o cargo de vereador e configura um claro atentado ao Estado Democrático de Direito, já que seria o uso de sua função para articular com o grupo invasor entrar em coibir tal fato. 6. Do pedido de cassação do mandato. Diante de todo o exposto, e considerando os fatos graves e reiterados aqui narrados, que configuram conduta absolutamente incompatíveis com o mandato parlamentar, requer-se a Vossa Excelência e a este egrégio plenário o recebimento integral de presente denúncia nos termos do artigo 7º do Decreto de Lei nº 201/1967, principalmente pela incursão nos incisos 1 e 3, bem como das disposições pertinentes do regimento interno da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, principalmente no artigo 240, no inciso 1, 2 e 7 e demais legislações correlatas aqui tratadas. A imediata leitura da denúncia na primeira sessão plenária após seu protocolo submetido à deliberação sobre a admissibilidade na forma da lei. Requer-se que, recebida a denúncia, por maioria simples, seja imediatamente sorteada a comissão processante, composta por 3 vereadores desimpedidos, a qual elegerá presidente e relator, que o denunciado seja notificado com uma cópia integral dos autos para apresentar defesa prévia em 10 dias, indicando provas e até 10 testemunhas, garantindo-lhe ampla defesa contraditório conforme preceitua a Constituição Federal
e do Decreto de Lei número 201/1967, que todos os atos de instrução seja precedido de intimação com antecedência mínima de 24 horas, que encerra a instrução, seja concedido o prazo de 5 dias para razões finais, designada sessão de julgamento com defesa oral por até 2 horas, assegurada a leitura das peças requeridas, que a votação seja nominal e individualizada por infração, proclamando-se a cassação pelo voto de 2/3 dos membros, que requer-se ainda observância do prazo global de 90 dias, cotando a notificação do denunciado nos termos do rito aplicável. Que se oficie a Polícia Militar e a Polícia Civil, questionando a respeito das denúncias que ele alega ter feito a respeito das invasões. Que se questiona também a Polícia Civil a respeito dos boletins de ocorrência e inquéritos policiais aqui tratados. Que se oficie a Prefeitura Municipal para informar a respeito da suposta compensação de horas dos pagamentos em dobros feitos no período da vereança e dos processos administrativos, que ele responde, e da sua contemporaneidade ao requerimento feito por ele para ouvir ao comandante da GCM, bem como presente registro de ponto, ordens de serviços, escala, comunicações internas, entre outros documentos que comprovem as alegações. Que se identifique as pessoas que se reuniram na Câmara Municipal com o vereador Braga por meio de controle de registro feito na recepção para os visitantes, para que sejam devidamente intimados a prestar depoimento sobre os fatos. Há informações de que os mesmos haviam sido, inclusive, detidos pela polícia, motivo pelo qual pode-se lançar mão de um ofício para a Polícia Civil para identificação nesse sentido, caso seja necessário. Que se convoque a pessoa conhecida como Sr. Vinícius Bedulli, responsável pelo perfil de página de fofocas Nossa Cidade Salto de Pirapora, para prestar depoimentos a respeito dos fatos aqui narrados, principalmente a respeito dos registros de boletim de ocorrência o inquérito policial que está respondendo. Que se convoque para prestar depoimento algum responsável da Prefeitura Municipal pelo Departamento Pessoal para confirmar a questão da compensação das horas. Que se junte ao processo todas as atas das sessões aqui mencionadas, bem como as gravações de sessões cujas magnitudes foram descritas para servir de meio de prova. Que ao final do devido processo de cassação de mandato, no prazo máximo de 90 dias, seja reconhecida a configuração das infrações políticos administrativos práticas pelo denunciado, consistentes em o uso indevido de mandato em interesse próprio, visando interferir em possível processo administrativo disciplinar de que é parte, incompatibilidade e ilegal acumulação entre cargo de GCM e o mandato de vereador, como abandono retirado de posto de serviço. Quebra de decoro parlamentar ao difamar colega vereador, imputando-lhe falsamente ameaça. Articulação, pressão midiática na presença da Câmara em conluio com veículo de comunicação, reunir-se em sala privativa desta Casa de Leis com integrantes do MST para possessivelmente articular invasão de propriedades privadas no município e posteriormente possessivamente mentir em plenário afirmando não conhecer envolvidos e ter sido ele próprio o autor da denúncia à polícia, utilizando redes sociais para divulgar informações falsas contra a Guarda Civil Municipal e outras instituições, expor cidadãos indevidamente, comportar-se como forma incompatível com função de vereador em atos públicos, entre outras publicações desonrosas e difamatórias.
empregar linguagem desrespeitosa, incompatível com a dignidade parlamentar, articular com terceiros o registro de ocorrências criminais sem fundamento, fez-se de outro vereador. Má-fé e contradição pública. Ao apoiar, no passado, a mudança do horário das sessões para as 16 e, posteriormente, alegar-se vítima da mesma regra, manipulando a opinião pública em benefício próprio. Reconhecidas as condutas acima e outras que, eventualmente, se vierem a identificar no interrogando da investigação, requer-se a aplicação da penalidade prevista no artigo 7º, no inciso 1, 2, 3, do Decreto de Lei nº 201/1967, e no regimento interno dessa Câmara Municipal, ou seja, a cassação do mandato do vereador Cristiano Aparecido Braga por utilizar-se do mandato para a prática de atos improbabilidade administrativa, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara, faltar com o decoro na sua conduta pública e, por fim, requer-se que sejam deferidas, convocadas e juntada aos autos de todas as provas documentais, audiovisuais e testemunhais já relatadas aqui e as demais comissão processantes entender pertinentes, bem como aquelas que vierem a ser produzidas no curso de instrução pela comissão processante. Nesse termos, pede deferimento. Salto de Pirapora, 18 de setembro de 2025. Felipe Bonfim de Albuquerque. A denúncia número 2, 2025, está em votação. Os que são a favor do recebimento da denúncia, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. A denúncia está aprovada. Com a palavra, vereador Braga. Então, eu não sei o que a turma está com medo de mim, velho. Não entendo. Ou estão pensando que eu vou, daqui para frente, vou ser candidato a prefeito, uma coisa, porque é só começar a fazer fiscalização, começou a vir um problema, velho. Uma denúncia que veio pelo endereço que é da Polícia Militar. É do prédio da polícia. Cadê o endereço do rapaz? Ele deu o endereço da Polícia Militar? Estranho-se. Daí vem aqui, ó. Viu, Braga? Oi. Deixa para você falar no Palavra Livre, então, tá? Fala tá por bom? quê? Se fazer uma denúncia errada aí, não tem endereço? Agora é o momento só da votação, tá bom. bom? Daí você na Palavra Livre você pode falar, tá bom? A denúncia está aprovada. Aprovado, então, a denúncia, determina que seja feito o sorteio dos vereadores desimpedidos para a composição da comissão processante nos termos da lei. Deverão ser sorteados 3 vereadores. Então, vocês vêm aqui para pegar acompanhar o sorteio, tá bom? Só para conferir os nomes, né? Porque a lei pede que faça o sorteio. Não, ele tem que vir também para conferir o sorteio. Então, esses são os nomes para o sorteio da comissão processante. Então, nós vamos fazer o sorteio aqui. É só para vocês conferirem.
Sorteados os nomes, solicito então que os vereadores se dirijam para a sala ao lado para decidirem sobre os cargos dentro da comissão. Agora, nesse momento, entre vocês, vão decidir quem vai ficar na presidência, como secretário. Aqui mesmo? Pode ser aqui mesmo. Pode ser. E vamos para decidir essa... Declaro constituído, então, a comissão processante. O Clodoaldo vai ser o membro, né? Eu vou ser secretária e o Dr. Jefferson vai ser o presidente. Requerimento 138/2025. Requerimento de autoria do vereador Clodoaldo Soares de Almeida. Requeira a mesa nos termos regimentais ouvido o plenário para propor ao Poder Executivo, através do setor competente, a criação de um programa de apoio com plantas arquitetônicas com foco em famílias de baixa renda, residentes em Salto de Pirapora. Justificativa. A proposta tem como objetivo principal auxiliar as famílias que possuem um terreno próprio, mas que não dispõem de recursos financeiros para arcar com os custos de um projeto arquitetônico para a construção de sua residência. A iniciativa seria moldada nos moldes de programas já existentes em outros municípios, como é o Programa de Moradia Econômica de Indaiatuba SP, que oferece plantas de casas de até 60 metros quadrados gratuitamente. A criação de um programa como este representaria um grande benefício social, permitindo que as famílias em situação de vulnerabilidade econômica possam construir suas casas de forma segura, regularizada, sem o peso do custo do projeto. Uma eventual parceria com associações de engenheiros e arquitetos de região ou entidades similares seria fundamental para a elaboração de plantas de qualidade, garantindo a segurança e funcionalidade das moradias. Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento, visando a melhoria da qualidade de vida e a promoção da habitação digna para os cidadãos de nossa cidade. Sala de sessão, 16 de setembro de 2025, Clodoaldo Soares de Almeida, Careca do Posto, vereador. O requerimento número 138/2025, de autoria do vereador Careca do Posto, está em discussão. Com a palavra, vereador Careca. Boa tarde, mesa diretora, vereadores, vereadoras, público aqui presente e os que nos acompanham online.
Vamos aos trabalhos, vamos trabalhar, vamos mostrar interesse à nossa população. Conto com o apoio de todos os parlamentares aqui desta casa. Acredito eu que já até conversei com o prefeito, ele me apoiou totalmente. Até ele me falou, puxa, era para a gente ter feito antes, né, um requerimento disso aí. Esse requerimento é um benefício que tinha bem nas antigas, não me recordo a data. Inclusive eu fui beneficiado com esse projeto aí, de que uma casa, ela sendo, acho que se não me falha a memória, é 60, né? 60 metros, para que ela seja, a prefeitura faça uma doação dessa planta, dessa casa. Por quê? Hoje a gente vê muitas casas por aí, os pais de família vai fazer uma casa. O cara vai fazer uma planta, ele gasta em média aí, já 3, 4 mil reais, só por papel. Ele tem que pagar um engenheiro, ele tem que pagar coisas na prefeitura. Enfim, antes dele começar ao sonho de 2 cômodos para morar, que foi o que eu fiz, quando eu comecei, ele já gasta 3, 4 mil reais. Somente para fazer uma planta ser aprovada. E se ele não está com a planta em mãos, ele não tem condições de começar a fazer os seus 2 cômodos. Então, eu, como também acabei de falar que eu fui beneficiado, antigamente estou falando antigamente, não estou falando hoje, estou falando há aproximadamente 30 anos atrás. Quando eu fui fazer minha casa, eu ganhei essa planta, que se chama planta popular. Então, eu acredito que é um requerimento, um ofício que eu já fiz para o prefeito, pedindo essa planta. Por quê? Porque quando você vai fazer a sua casinha lá, o fiscal vai lá e pede planta. Se você não tem planta, eles embargam a sua obra. Então, eu acho justo, com a população de baixa renda, claro, de ter o direito de ter uma planta popular, para ele ter o sonho da casa própria, evitando aí, gastando aí seus 3 mil reais de imediato, antes de começar a fazer a sua casinha. Tá bom? Conto com o apoio de todos, muito obrigado, e espero que eu fui bem claro a todos aí. Obrigado a todos. Parabéns, vereador, pelo requerimento aí. Tem nosso apoio, sim, eu garanto para você. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 139/2025. Requerimento de autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes. Requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, as seguintes solicitações referentes à cooperativa de reciclagem situada na rua Maria Francisca dos Santos, Marcelo, 290, Vila Ana Guilherme. 1. Poda de abacateiro, a imediata poda de um abacateiro de grande porte, localizado no interior do terreno. A árvore em questão apresenta risco iminente de queda de galho sobre o galpão da cooperativa, podendo causar danos à estrutura e colocar em risco a segurança dos trabalhadores. A poda é fundamental para evitar acidentes e garantir a continuidade das atividades no local. 2. Fornecimento de caçamba permanente. A disponibilização de uma caçamba de uso permanente para a cooperativa de reciclagem. Tal medida se faz necessária para o correto descarte de materiais não recicláveis que chegam à cooperativa, como isopor, tecidos e resíduos orgânicos. A ausência de um local adequado para o descarte desses materiais dificulta o trabalho dos cooperadores, gerando o acúmulo e a necessidade de remanejo frequente, o que poderia ser facilitado como o fornecimento da caçamba. Justificativa. A cooperativa de reciclagem desempenha um papel de extrema relevância social e ambiental em nosso município, e as solicitações acima visam dar melhores condições de trabalho aos cooperadores, garantindo sua segurança e otimizando o processo de reciclagem. Em anexo, imagem da situação atual, certa de contar com a atenção das providências cabíveis por parte das secretarias competentes. Antecipo agradecimentos. Sala de sessões, 16 de setembro de 2025, Gladys Regiane Lagman Nardes, vereadora. O requerimento número 139/2025, de autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes, está em discussão.
O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 140/2025. Requerimento de autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes. Requer a mesa nos termos regimentais ouvido o plenário para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a limpeza urgente das margens do rio Pirapora, nas proximidades da ponte da Estrada Velha de Sorocaba, próximo ao Queen Lavanderia. Justificativa. A presente solicitação visa atender a demanda da população local e, acima de tudo, preservar o bem-estar do meio ambiente e a saúde pública do município. A área em questão tem acumulando grande quantidade de lixo e detritos, o que representa um grave risco ao meio ambiente. Vide imagens e anexos. A falta de manutenção em limpeza de comprometer a qualidade de água, pois o rio Pirapora é uma importante fonte e abastecimento de água para o município. Além disso, a situação atual pode impactar a fauna e a flora locais, bem como contribuir para a proliferação de pragas e doenças. Diante do exposto, e considerando a importância de zelar pelo nosso patrimônio natural, conto com a sensibilidade e o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento, a fim de que as devidas providências sejam tomadas o mais rápido possível. Sala de Sessões, 16 de setembro de 2025, Gladys Regiane Lagman Nardes, vereadora. O requerimento número 140/2025, de autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 141/2025. Requerimento de autoria do vereador Elvis Peterson Moreira Pissarro. Requer a mesa nos termos regimentais ouvido o plenário para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, para que seja estudada a viabilidade da implantação de novos parques com playgrounds infantis nas praças conhecidas popularmente como Praças dos Foguete, localizadas em diversos bairros de nossa cidade, por meio de parcerias públicos-privada, o PPP, visando ampliar os espaços de lazer, recreação e convivência das famílias. Justificativa. As praças, além de cumprirem um papel fundamental na valorização dos bairros, devem ser espaços destinados à integração comunitária, recreação e qualidade de vida. Entretanto, muitas áreas que eram reconhecidas como praças do foguetes encontram-se hoje sem a devida estrutura para atender à necessidade da população. A implantação de parques com playground garantirá não apenas um espaço de diversão seguro para as crianças, mas também contribuirá para a promoção da saúde física e mental, o fortalecimento do convívio social e o incentivo à ocupação saudável dos espaços públicos. A busca de parcerias público-privada torna-se alternativa viável e estratégica para viabilizar o projeto, com menor custo ao município, permitindo a participação da iniciativa privada em benefício da coletividade. Conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação desse requerimento, visando o bem-estar da nossa comunidade e especialmente das nossas crianças. Sala de Sessões, 16 de setembro de 2025, Elvis Peterson Moreira Pissarro, vereador. O requerimento número 141/2025, de autoria do vereador Elvis Peterson Moreira Pissarro, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Indicação número 024/2025. Indicação de autoria do vereador Jefferson Gomes de Oliveira. Indica ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, através do setor competente, a manutenção da estrada vicinal Roque de Barros Leite, a Estrada da Barra, especificamente com uma operação tapa-buracos e limpeza de ambas as laterais. Justificativa. A referida via, tão essencial para o deslocamento dos moradores e de produtores rurais da região, encontra-se em estado precário e com a necessidade urgente de uma operação tapa-buracos e a limpeza das laterais. Os buracos espalhados pela estrada representam um perigo iminente para os veículos, podendo causar danos materiais e até mesmo acidentes graves, colocando em risco a vida dos condutores e passageiros.
a situação é ainda mais crítica durante a noite, pois a baixa visibilidade eleva o risco de colisões. Além disso, o mato alto nas laterais da via diminui a visibilidade e inviabilidade à passagem de pedestres e cria um ambiente propício para a proliferação de animais peçonhentos, o que também oferece um risco à segurança dos transeuntes. Diante do exposto, solicito que esta indicação seja votada e aprovada para que a Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora realize com urgência a devida manutenção na estrada vicinal Roque de Barros Leite, garantindo a segurança e o bem-estar de todos que utilizam essa importante via. Contando com o apoio dos nobres pares vereadores e nessa sensibilidade do Poder Executivo, agradeço a atenção. Sala de Sessões, 16 de setembro de 2025, Jefferson Gomes de Oliveira, vereador. Indicação número 025/2025. Indicação da autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes. Indica ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, através do setor competente, a limpeza das laterais da rua Juliano Bueno de Camargo, no bairro Jardim Cachoeira. Justificativa. Conforme imagens em anexos, moradores locais têm relatado o acúmulo de lixo e entulho ao longo da via, o que, além de prejudicar estatística, a circulação tem gerado sérios riscos à saúde pública, a falta de manutenção e o descarte irregular de resíduos. Criam um ambiente propício para a proliferação de insetos e animais peçonhentos, como ratos, escorpiões e cobra. A limpeza imediata é de extrema importância para garantir a segurança e o bem-estar da população que reside ou transita pela região. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores para esta solicitação seja encaminhada ao Executivo Municipal e, assim, a devida providência possa ser tomadas com máxima urgência. Sala de Sessões, 16 de setembro de 2025, Gladys Regiane Lagman Nardes, vereadora. A palavra está livre. Com a palavra, vereador Careca. Mais uma vez, boa tarde, mesa diretora, vereadores, vereadoras, público aqui presente e os que nos acompanham online. Eu só quero fazer um agradecimento aqui. E também queria parabenizá-lo aqui, ao vereador Dr. Jefferson, pelo trabalho que ele vem fazendo como vereador. Eu, como vereador, eu tenho que reconhecer do trabalho de todos, mas o Dr. Jefferson, quero dar os parabéns para ele. Agora, essa semana, a gente vem, há muito tempo, acho que todos os vereadores aqui insistiu sobre uma limpeza que teve no lago. As pessoas pescam, se divertem, brincam lá tudo. O Dr. Jefferson foi lá, foi lá, brigou, conversou e de várias maneiras, o jeito dele conseguiu fazer e ficou muito bom lá o lago lá. Pessoas estão todos felizes. Parabéns, vereador. A palavra continua livre. Com a palavra, o vereador Braga. Boa tarde a todos. Viu? Não vai intimidar eu, velho. Ninguém intimida eu. Sabe por quê, velho? Olha que denuncinha mais fraca. O endereço da Polícia Militar. Viu? É política isso aqui. Aí, ó, tem político aqui, ó. Tô vendo político aí. Sabia já que ia acontecer. E estão querendo armar para mim. É isso. Mas não adianta. Se eu sair, não vou morrer. Eu sou homem, pô. Não sou covarde. Você sabe disso. Que eu mexi no pedágio. Você tá aí. Viu? Você tá aí por quê? Porque eu falei do Danilo Bala. É ou não é? Você, não é, não. Você tá aí porque eu falei do pedágio. Só corta o microfone, por favor, Francisco. É armação, filho. Viu? É armação, sim. Eu falei do pedágio lá que o Danilo Bala tá envolvido. Você veio aí também. Braga. Viu? Tem direito? Não. Braga. Tudo armado. Tudo armado. Não, rapaz. Dá licença. Rocô, por favor. Por favor. Depois da sessão, se você quiser se manifestar, por favor. No plenário não pode ter manifestação. Não tenho medo, não. Pode caçar. Mas é armação. É político. Pessoa que fez aqui foi usado. Mas você pode se defender, Braga. Não, mas com certeza, Cleide. Então, você se defende. Tá? Eu estou falando que eu não tenho medo. Não. Você acha que eu vou intimidar? Vamos caçar o Braga? Pode caçar. Pode caçar. Por quê? Estão achando que eu vou, daqui para frente, vou ser candidato. Viu? Ninguém sabe o dia da manhã. Ninguém sabe o dia da manhã. Vocês estão querendo derrubar eu? Que nem estão derrubando lá em Brasília, os candidatos. É isso. Vocês estão querendo fazer igual comigo? Que estão fazendo lá em Brasília, para ninguém sair de presidente. Mas não vou intimidar, velho.
Aqui é macho, filho. Pode caçar. É isso aí. Com a palavra, a vereadora Grades. Peraí, deixa eu respirar. Boa tarde a todos, à mesa, nobres colegas, ao público presente. Eu queria fazer um convite para vocês. No dia 24, na quarta que vem, nós teremos uma audiência pública aqui sobre violência sexual infantil. Vamos abordar, né, o tema, e eu gostaria que vocês estivessem presentes, me ajudando, colaborando, né, com a discussão, que é de extrema relevância para o município. Queria fazer um agradecimento especial para o nosso vice, o Ney, por 2 requerimentos que ele que vem me ajudando nas pinturas das unidades que eu solicitei, Barra, Centro e Capão, e também a abertura logo mais da farmácia e sala odontológica na Barra, que é um bairro rural e que precisa muito desses atendimentos. Tá bom? Muito obrigada. A palavra continua livre. Com a palavra, Elvis. Boa tarde a todos aí. Quero parabenizar também a vereadora Gladys aí, que apoiou o projeto Saúde no Campo aí, que está levando em bastante bairros. É um projeto essencial, porque tem bastante pessoas que não conseguem, né, procurar a unidade básica do bairro e às vezes sofrem, né, com alguma coisinha na casa, e até mesmo hoje teve, né, foi, quando que foi? São Manuel, foi no São Manuel, e foi perfeito, foi legal, né? E parabéns, vereadora, por ter abraçado esse projeto aí e tá fazendo honrar com o seu nome, tá bom? Com a palavra, a vereadora Grades. O Elvis acabou de me lembrar. Um comunicado a todos, que nós, semana passada, fizemos o Saúde no Campo no Jucurupava. O Jucurupava pertencia para a área de abrangência do posto do centro, e a partir de segunda-feira vai pertencer ao posto do Itinga, vai pertencer à unidade do Nova Metropolitana. Então, a gente tem 15 dias aí para fazer a transição, e rede social já tem comunicados, e a gente também vai trabalhando com a comunicação. Tá bom? Obrigada. A palavra continua livre. Peço ao secretário confirmar a presença dos vereadores. Presença confirmada. Declaro aberto a ordem do dia e, como não há matéria a tratar na ordem do dia, dou por encerrada a 28ª sessão ordinária, informando aos interessados que a íntegra das sessões se encontra gravada em mídia para consulta no site da Câmara Municipal, bem como na secretaria desta Casa para ler os documentos na íntegra. Agradeço a presença de todos presentes e dos internautas que nos acompanharam. Uma boa tarde a todos.